Bom dia para vocês. Hoje a gente está vindo aqui para a escola para trocar uma ideia com vocês. A gente tem a colaboração, queria agradecer muito ao Gilbert Santos, tradutor e intérprete de Libras, está aqui acompanhando a gente. Gratidão, salva de palmas para ele, né, Gilbert? Vale lembrar essa importância de ter o Gilbert com a gente, já que Libras, a linguagem de sinais, é a segunda língua oficial dos brasileiros, então é importante que a gente comece a ter isso presente no nosso cotidiano. Suave, juventudes? A ideia que a gente trouxe para vocês aqui hoje é apresentar para vocês um documentário de 20 minutos que chama Outra Cidade. Esse documentário ele foi produzido pela Associação Imagem Comunitária em parceria com 4 coletivos da região metropolitana de Belo Horizonte. Um dos coletivos está aqui representado pelo Sidão, Instituto Macunaíma. Bom dia. Vocês estão dormindo ou comeram direito? Bom dia! Bom dia! Sim, isso aí. Os outros coletivos que participaram o coletivo Terra Firme, que é um coletivo cultural ali de Ibirité, na região do Morada da Serra. O coletivo Flores do Beco, que é um coletivo de mulheres da poesia e da cultura hip hop. E a coletiva Muda, que é uma coletiva que trabalha com o empreendedorismo das mulheres em várias perspectivas, seja de cosméticos, seja de artesanato, seja de arte. Então esse é o processo. A Associação Imagem Comunitária, ela já atua há vários anos em todo o Brasil na promoção de direitos das juventudes através da comunicação. Então a gente vai assistir o documentário e logo depois o Sidão vai estar aqui fazendo uma roda de conversa, uma troca de ideia com vocês, beleza? Espero que vocês curtem. Chia Juventude, que é nóis! Nath Carvalho. Ela é gestora do Centro Cultural Urucuia, aqui na região do Barreiro. Quem conhece aí Urucuia? Nath está lá na coordenação, Nath? Nath é coordenadora lá do Centro Cultural, cabulosa essa menina. Vale colar e conhecer o Centro Cultural Urucuia, pertinho aqui. Olha lá, altas atividades, muita treta para fazer lá. Então colhem. E elas vão trazer agora essa perspectiva agora, falar um pouquinho do que é essa questão de coletivo, de arte, cultura, principalmente ocupando espaço público, assim. Então, a palavra é com vocês, beleza? Fique à vontade. Logo depois a gente abre para as perguntas aí, para vocês participarem também. Fechou? 10 no 10? Então, galera, primeiro eu queria pedir uma salva de palma aí para a Cristina aí, que produziu o material, que o Daniel saiu no blog. Eles ficam escondidos aí, acham que vai passar batido, mas não passa não, né? Então, gente, acho que eu queria propor que a gente fizesse uma troca de ideias mesmo, que a gente não veio aqui para ficar buzinando no ouvido de vocês, a ideia é que vocês falem também sobre essas questões que a gente vai discutir aqui. E queria que a Nath falasse um pouco aí sobre, fazendo uma propaganda rápida aqui do evento que vai ter lá amanhã, para a gente começar a conversar. Ela trouxe até um material aí. Fala um pouquinho, Nath. Ei, gente, bom dia. Bom dia. É Natália, tá? É Natália, né? Natália. Mas chama de Nath que é mais fácil. Queria agradecer, Sidão, né, pelo convite, os meninos se parabenizar pelo trabalho, ficou muito foda o vídeo e tal. Gente, é tão bonitinho chegar aqui e ver o pessoal que eu vi crescendo lá no Centro Cultural. É muito massa, muito massa. Queria convidar todo mundo a estar lá no sábado. A gente vai ter um evento que chama Descontorno Cultural. Na verdade, vão ser 3 dias de atividades que vão acontecer... São 3 dias de atividades que vão acontecer em todos os centros culturais de Belo Horizonte. E aqui no Barreiro vai acontecer no sábado. Então, são atividades de 9 da manhã até as 9 da noite. Então, a gente vai ter o hip hop à noite, a gente vai ter samba à tarde, a gente vai ter atividades para as crianças de manhã, vai ter contação de história, vai ter teatro, vai ter muita coisa. Eu queria convidar vocês para estar lá, o material está aqui.
E é isso, assim, gente, é uma chamada para ocupar o espaço mesmo, para a juventude ocupar os espaços culturais. A gente está, assim, num cenário político completamente estranho, então a gente tem que estar nos espaços públicos, a gente tem que lutar pela cultura, a gente tem que... cultura não é só entretenimento, sabe, gente? É resistência, é se posicionar politicamente, e isso é necessário. A gente tem que começar cedo, né? Então é isso. Então, gente, vocês viram que ela falou que tá velha, né? Falou que viu todo mundo crescer aí no Centro Cultural. Na verdade, eu comecei a trabalhar lá muito novo, tá, gente? Então, gente, eu queria falar um pouquinho só sobre o projeto que a gente tem aqui no Barreiro. Alguém já ouviu falar no Instituto Macunaíma? Não? Então eu vou falar um pouquinho do que é o projeto. O projeto ele começa com esse sentido, um pouco do que a gente viu aqui de ocupar os espaços públicos mesmos, que são nossos por direito. A Nath e os outros gerentes têm sido muito parceiros de estar ajudando a gente, porque o Centro Cultural ele tem a sua estrutura, mas ele consegue atender também a gente que está indo mais para a rua, indo para as praças, para a pista de skate. Quem já foi na batalha aí? Alguém já foi? Toda quarta é nós? Então, a gente está com esse sentido de ocupar os espaços públicos através da cultura. A gente está vivendo um tempo complicado, um tempo que a gente precisa realmente se posicionar enquanto ideia, enquanto cidadão. E a importância disso é a gente levar uma cultura que ela não é vista, uma cultura de periferia, uma cultura tradicional que normalmente não é ofertado para a gente, né? O que a gente tem aqui no Barreiro, a gente tem ali o Via Shopping, que tem um cinema, mas a gente não tem nenhum outro espaço de cultura que ofereça uma estrutura de museu, por exemplo, um cinema alternativo fora do circuito comercial, e a questão do teatro, do anfiteatro, que a gente não tem. A gente usa muitos espaços dos centros culturais, mas a ideia é que a gente expanda isso, porque eu não sei se todo mundo sabe aqui, mas o Barreiro ele completou esse ano 163 anos, enquanto Belo Horizonte vai fazer 121, dia 12, né? Dia 12, Belo Horizonte faz 121, então o Barreiro ele precede a cidade de Belo Horizonte. Muita da mão de obra que construiu a cidade, a água que alimentou a cidade, ela vem do Barreiro até hoje. Então, desde aquela época até hoje, a gente fornece insumo para Belo Horizonte e fica à margem dos investimentos que a gente merece, né? Porque a gente sabe, você vai aqui na Praça da Liberdade, ali você tem uma porrada de museu. Alguém já foi lá, viu os museus que tem ali, os teatros? E aqui no Barreiro a gente não tem isso. Então, é uma das questões também do que a Nath fala da gente se posicionar politicamente, é isso, de falar, por que não tem um teatro no meu bairro, por que não tem mais parques aqui na região? E essa importância da gente se posicionar quanto cidadão também é para isso, né? Que o próprio trabalho aqui, o Fórum da Juventude, daqui a pouco o Bim vai falar um pouco mais, ele vem disso, dessa organização. Aqui na escola tem grêmio escolar? Não? Tem? Não? Tem não, né? Então acho que é uma coisa que eu já vou deixar uma provocação para vocês aqui. Da gente se organizar enquanto alunos aqui na escola, você chegar e falar, eu não concordo com isso, sei lá, o rango tá pouco. Mas nesse sentido não adianta um aluno chegar lá e falar, tá pouco, mas assim, é uma organização de chegar e exigir mais Mas gente, vamos fazer silêncio? Só um minutinho, gente. Aqui, rapidão, antes do Sidão voltar, vamos só fechar um acordo aqui, demorou? Porque como a gente falou, tá filmando hoje, tá gravando, e aí precisa de um pouco de silêncio para captar o áudio. Só que também eu acho pai esse negócio de eu ficar tendo que ser tipo polícia e falar, cala a boca esse rolê. E aí alguém tem que falar isso para outra pessoa. Então eu acho que a gente pode fechar um acordo. A gente vai escutando a outra pessoa falar, e aí quando as conversas começarem a avacalhar, vai todo mundo levantando o braço, até a pessoa que estiver conversando, ela perceber que ela está incomodando outras pessoas. Fechou no 10 aí? Nós. Esqueci.
Mas eu estava falando essa questão da merenda e tal, mas a gente pensa que a gente só tem direito, mas a gente tem vários deveres enquanto cidadão. Não é só se falar, eu quero isso e pronto. Os alunos, por exemplo, vocês têm os deveres de estar cumprindo a carga horária, não conversando em sala de aula. Talvez esse exemplo do BIM a gente pode aplicar, vocês podem estar aplicando aí. Então, isso tudo são direitos que precedem você chegar lá e falar, eu quero mais merenda. Mas, enquanto isso, você tem que ter uma postura de cidadão, fraga. Você tem que ali estar... você tem que estar ali, assim, já... com direito para você chegar e falar isso, né? Não adianta você chegar, eu quero isso e pronto, e eu chego ali, eu mato aula, converso dentro de sala, não faço as paradas, não dou descarga, mijo no chão. Fraga, então, tem essa coisa toda que precede para a gente poder exigir os direitos, né? E eu queria só falar mais uma coisa da pista aqui, rapidamente. A pista de skate aí, algumas pessoas falam que conhecem lá, a pista de skate foi uma luta. Caralho, desculpa aí, mas é verdade, foi uma luta árdua demais para a gente poder ter aquele espaço e manter aquele espaço. A batalha da pista, que a batalha ali começa alguns anos atrás com o movimento Cabeça Ativa, aos sábados e passou para as quartas-feiras com o movimento Barreiro, e a polícia chegava lá, metia o pé no som e falava, eu vou prender se não desligar essa merda. E isso era recorrente. E ali, como até foi falado um pouco ali você tem várias tribos diferentes, né? Você tem a galerinha que está lá matando aula, mas tem a galera que está ali trocando ideia, tem a galera ali que está pensando em algum projeto, ali interagindo. Então, o que a gente fez? Nesse sentido ainda de organizar, porque acho que a grande ideia hoje da gente falar aqui é organização. A gente ter essa organização para a gente ser forte. Porque se chegar lá no diretor, eu quero isso, não vai rolar. Então, a ideia é a gente se organizar mesmo. Então, a gente chegou, fomos lá pedimos uma audiência pública, porque a polícia estava batendo na galera, estava prendendo a galera. Pedimos uma audiência pública, conversamos com o batalhão, conseguimos uma conversa ali, não sei se todo mundo já viu, do lado da pista de skate tem um batalhão, 41º. Então a gente falou, pô, os caras estão aqui do lado e vêm aqui dar porrada na gente? Como assim? Entenda primeiro o que está acontecendo, né? Então a gente chegou, fez a parte burocrática, de sentar com o pessoal e falar, a gente está num movimento legítimo, isso aqui é um movimento cultural. A questão da batalha do conhecimento ela é muito legal, porque a gente coloca um tema, mas manda informações sobre o tema, para chegar no dia, por exemplo, até citei educação, aí a gente faz um quadro com todas as palavras de educação. Por exemplo, alguém fala uma palavra aí que está relacionada à educação. Vai ganhar um picolé. Alguém? Não? Respeito. Esportividade. Então a gente pega esse quadro e coloca as palavras que são relacionadas. Então os MCs ele tem que estar olhando para o quadro ali e fazendo as rimas em cima do que está escrito, né? Isso já é um processo. O que a gente está fazendo ali? A gente está fazendo os meninos pensar. Ele não está só falando, então, sua roupa está rasgada, você é um cagão. E aí a gente está fazendo eles pensar. Fazendo eles pensar no sentido. Fazendo eles pensar no sentido ali da educação mesmo, né? Se eu tenho um assunto prévio, então eu vou ter que pesquisar um pouco mais sobre aquilo ali. Então a gente, de certa forma, está levando um pouco mais de educação, né? Então acho que é importância. E no mais, quem não conhece, tá aí o Facebook, Instagram não tem não, mas tem no Facebook lá, Instituto Macunaíma, aqui ó, Barreiro, fabuloso. Vocês entram lá, curte e acompanha lá o processo. Nossa, que a gente tem várias atividades. Esse ano agora, o ano está acabando, a gente tira o pé um pouco, mas ano que vem a gente tem várias atividades, todas gratuitas, a gente tem oficina, formação e uma porrada de coisa lá. Depois vocês entram lá no Facebook, entra aí agora, dá uma curtida lá. E é isso aí. Depois que o Bim falar, a gente abre para... Ou se a gente pergunta agora, se passar para você. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que eu falei, complementar? Ninguém? Vocês estão dormindo ainda? De manhã. De manhã é complicado. Gente, eu queria só complementar isso que o Sidão falou, assim, dessa necessidade de organização, né? O pessoal exibiu ali sobre coletivo, isso é muito, muito importante.
Eu sou servidora pública, então eu vou passar um macetinho para vocês aí, que é o seguinte. O serviço público, o governo, ele trabalha por demanda. Ele trabalha por demanda. Então, se a gente não demandar, o governo não vai trabalhar. Se vocês não se organizarem e falarem assim, olha, eu quero mais atividade cultural lá no Barreiro, eu quero mais grana lá, eu quero mais coisa acontecendo, eu quero que a polícia pare de bater no pessoal que está fazendo rolê lá. Isso não vai parar de acontecer e a gente vai ficar só recebendo as migalhas que eles vão nos oferecer aí e ficar nomeando esse povo esquisito para roubar dinheiro da gente. Então, assim, né? Vamos nos organizar, vamos ler, vamos procurar saber mais o que está rolando aí. E, assim, lá no Centro Cultural a gente está à disposição, assim, pra caramba, para conversar com vocês sempre que vocês quiserem. Se vocês quiserem propor atividades para acontecer lá, a gente está aberto pra caramba, tá? Só isso mesmo que eu queria falar. Então, juventudes, importante a gente ver esse documentário, escutar essas falas. Hoje eu faço parte do Fórum das Juventudes da Grande BH. O Fórum das Juventudes é uma rede de coletivos, instituições, pessoas autônomas que trabalham na promoção e na defesa de direitos das juventudes, pensando políticas públicas. Então a gente é uma rede de coletivos que vai trabalhando, vai incidindo diante do poder público para promover políticas públicas para as juventudes. A gente pensa, e quando eu penso nisso, dessa importância de coletivos, é porque eu chego ao Fórum das Juventudes através do coletivo que eu componho. Eu sou de Sarzedo, da região metropolitana, e eu faço parte do coletivo Nosso Sarau, que é um coletivo que ocupa espaço público também. A gente vai para uma praça pública, uma vez por mês, a gente promove batalha, a gente promove campeonato de skate, de slackline, o Poetry Slam, que é uma competição de poesia, a gente promove rodas de conversa. Nessa perspectiva, a gente começa a entender, quando o Sidão fala desse processo de que a gente tem que entender os nossos direitos que nos devem ser dados dentro da escola, mas também os nossos deveres. Quando a gente vai para ocupar um espaço público, a escola é um espaço público, a praça pública é um espaço público, e aí esse processo é a gente estender a nossa casa. Então não é só o lugar onde que a gente dorme, onde que a gente descansa. Esse lugar é para que a gente volte a acessar todos esses equipamentos que estão lá e nos promovem. Então ir para a praça pública hoje é igual o Sidão fala. Quantos de vocês têm dificuldade hoje para parar numa praça pública, seja ela por medo de repressão policial, ou seja por medo da criminalidade e falta de segurança? Mas quando se reúne, começa a fomentar, as pessoas começam a se unir, ocupar aquele espaço, você começa a rever aquele espaço. Então, essa criminalidade ela vai diminuir e a repressão policial ela tende a aumentar, mas depois perceber que o que a galera está fazendo é uma parada que deve acontecer, porque o espaço público é um lugar de reunião das pessoas. E a gente parou de trazer isso para a gente agora. A gente pensa praça pública, que é só um lugar para você passar desse processo. E aí quando se monta esses coletivos, começa a fazer esse processo através da arte. A arte tem um poder de mobilização, de reflexão muito mais foda do que vários livros por aí, porque traz de uma forma muito mais leve, muito mais louca de pensar sobre coisas que estão acontecendo. Vocês acharam louco aquela hora que eu mandei a poesia, não mandei? Não acharam? E naquele momento vocês conseguiram refletir sobre várias coisas que eu estava falando. Então, essa arte, esses coletivos que ocupam espaços públicos através da arte, elas conseguem fazer aquelas pessoas que estão passando por ali, transitando por ali, refletirem sobre coisas que estão acontecendo nesse cotidiano, que é o que a Nath traz na fala dela, que fala assim, o poder público, e aí a prefeitura ela só vai fazer através de demanda. É isso. É só quando a galera se reunir em coletivos, começar a pensar junto e juntas nesse processo e pressionar o poder público, eles vão começar a falar assim, essa galera daqui da escola, vocês montam um grêmio estudantil aqui na escola, e vocês começam a pensar, pô, a escola tinha que estar aberta aos finais de semana, para ter a quadra aberta para a gente poder jogar futebol, para a gente fazer eventos
pensar o cultura hip hop, pensar várias culturas que acontecem dentro da cidade e promover isso dentro da escola. Isso é montar um coletivo e você pensar coletivamente de ocupar e pressionar. A diretoria da escola ela vai começar a repensar sobre esse processo. Assim funciona com a prefeitura quando a gente começa a ocupar espaços públicos, começa a reivindicar direitos. Alguém já ouviu falar do Centro de Referências da Juventude? Não? Aí, existe um Centro de Referência da Juventude que fica na Praça da Estação. Esse centro ele é para atender toda a região metropolitana. Lá acontece várias questões, oficinas de teatro, oficinas de dança, discussões sobre a juventude. E ele é aberto, é um espaço que é para todo mundo ocupar. E esse espaço, antigamente, ele estava fechado. Ele só foi aberto porque vários coletivos, várias pessoas ocuparam o espaço e ficaram dentro daquele lugar um mês e falaram assim: tem dinheiro, o lugar está construído, e por que vocês não abrem esse espaço para as juventudes ocuparem e ter um espaço de referência que é para se unir, que é para se conhecer, que é para que vocês aqui do Barreirão cola lá e conheçam a galera de Santa Luzia, conheça a galera da Serra, conheça uma galera do Cafezal, conheça a galera da Savassi também, conheça, as juventudes se conheçam, troca ideia, dialoguem, aí você começa a pensar isso. E aí você traz essa diversidade de coletivos, como vocês viram aqui, o Instituto Macunaíma, que traz os processos que tem feito, ajudado as batalhas, o Flores do Beco, Coletiva Muda, você traz essa diversidade para uma unicidade, para juntar todo mundo e formar um coletivo, mas que esse coletivo tenha várias identidades, que vocês possam ir para lá e apresentar a identidade de vocês, o que vocês são, o que vocês querem que aconteçam. E aí esse é o processo de ocupar espaço público, essa é a perspectiva quando a gente pensa. Vocês botam fé nesse rolê? Acho que é assim, tem que ser desse naipe, assim, de pensar essas perspectivas de ocupar espaços públicos, quando a gente pensa de coletivo, de falar isso. Acho que pensar nessa perspectiva. Sozinho até rola de fazer, mas quando a gente está fazendo junto é bem melhor. O bagulho fica doido, assim, aí o sistema treme lá. Até fala isso na fala dela, né, que ou a gente pensa coletivo, ou a gente está trabalhando para o sistema. E aí a gente sabe que o sistema sempre foi contra nós, então a gente precisa se unir para trabalhar contra o sistema, contra esse processo que acontecem, que muitas vezes reprime os nossos pensamentos, reprime as nossas ações, e a gente pensa muito nas juventudes, vocês juventudes. O quanto vocês são potentes, o quanto vocês têm ideias, o quanto vocês têm saberes para trocar sobre isso e para ensinar inclusive a gente que está aqui, sabe? Eu estou no Fórum das Juventudes, a gente está lá para escutar vocês e para reivindicar por vocês. A Nath está no Centro Cultural, que ela está lá para elaborar coisas para que aconteçam do jeito que vocês queiram que aconteçam nesse processo. E acho que é isso, assim. E aí ver esses coletivos ocupando, acho que vindo do hip hop, eu venho do hip hop, eu sou da cultura hip hop. O hip hop nasce da ocupação de espaço público. Eram umas festas lá no Bronx, dentro das favelas dos Estados Unidos, todo mundo fazendo festa na rua. Então, o hip hop já tem esse pensamento político, esse pensamento de ocupar espaço público e falar assim, não, a arte, os elementos artísticos do hip hop, que é o rap, o DJ, o grafite, o breaking, esse processo, ele pode transformar as vidas das pessoas e aí evitar o que a gente fala de genocídio da juventude negra, que essa era a principal perspectiva. No Bronx morria muitos negros e muitas negras, latinas, latinos, e aí ele vem com a arte para falar assim, não precisa brigar entre gangues, vão através da arte, aí ninguém precisa morrer. E talvez a gente precisa começar a pensar isso aqui agora, quando a gente está falando disso, de ocupar espaço público, pensar politicamente, é pensar na vida das pessoas também. Pensar que a gente está aqui desde as 10 horas da manhã e quando eu sair daqui, pelo menos 4 jovens negros vão ter morrido, porque a cada 23 minutos morre um jovem negro violentamente no Brasil. E aí, quando a gente ocupa espaços públicos, começa a discutir, perceber isso, a gente começa a enfrentar isso, evitar essas mortes, evitar essa violência toda que tem acontecido. Essa perspectiva de ocupar espaços públicos, essa perspectiva de se montar coletivos e através da arte a gente trazer uma linguagem bem louca com vocês e de escutar vocês também. Fechou? Acho que é isso. Tá aberto aí se alguém quiser perguntar alguma coisa, trazer alguma visão, alguma coisa assim, algum pensamento. Tamo aí. Esse é o momento agora, juventude. Vocês falarem também. É nóis. Para todo mundo ouvir, não conversar entre si, porque aqui a gente está trocando. A gente não vem aqui para ficar falando com vocês, blá blá blá, não. A gente quer ouvir vocês também. Ela quer falar. Não, pode falar não. Gente, pode falar. Não, ela aqui fala, pode falar. Como é que é seu nome?
Larissa, pode falar? O que é cultura? O que no seu dia a dia você interpreta como cultura? Porque, na minha opinião, eu acho que a cultura... Vocês estão ouvindo ela? Tá. Bom, pra mim a cultura depende muito da pessoa. Pra mim, cada pessoa tem sua própria cultura. Mais ou menos isso. Tipo, pra mim a cultura tá em todo lugar. Tipo, na escola, tanto até na casa de cada um. Pra mim, cada um faz parte da sua própria cultura. É isso. É um olhar muito importante que a gente tenha, sabe? Que a gente não está aqui só para consumir cultura, a gente também, nós somos produtores de cultura, sabe? A cultura, ela tem que fluir entre nós assim mesmo, sabe? É isso aí. Você que falou ali agora? Você falou e agora pode continuar. Continua falando. Continua falando. Não fica com vergonha, não. Quem mais? Mais alguém aí, juventude? Não, só queria dizer que acho que a gente devia explorar mais o nosso tema com a cultura. Porque A gente sabe que tem muita coisa que veio de muito tempo, que são culturas que a gente tem que seguir. Mas eu acho que falta de interesse nosso mesmo, de procurar mais, aprofundar mais na nossa parte. O legal disso é que a gente vê várias coisas acontecendo, várias manifestações culturais, normalmente a gente não se envolve, né? Você fica olhando ali, não, é legal e tudo, mas eu não vou ali para poder participar e ser protagonista, igual a Larissa falou. Como é que é o seu nome? Emily. E outra coisa importante, a cultura, ela é essa forma de você se manifestar. Por exemplo, quem já ouviu aí um rap, ou uma música sertaneja, porque a música sertaneja mesmo, ela tem um contexto ali de se manifestar na vida rural. O funk, você está falando ali do cotidiano, você está exigindo ali o que é seu por direito. A própria capoeira, que foi reprimida na época do Império, aí eles deram uma mudada ali, mas era o modo deles se mandar a mensagem dele, né? Porque através da cultura você dá essa suavizada de você pedir seus direitos. Então por isso que é essa importância da gente ser protagonismo, da gente participar, porque se tá ruim uma coisa, você faz uma peça de teatro, eu quero a merenda melhor, eu quero mais merenda, sacou? Você tá falando de uma forma que é melhor absorvida, isso é muito importante. Quando a Negaté fala que quando a gente não é coletivo, a gente é sistema, não necessariamente a gente é sistema e a gente tem poder de, sei lá, oprimir e tal. Na verdade, nós estamos trabalhando para o sistema sendo os oprimidos mesmo, assim. E um dos traços disso é a gente não valorizar a cultura, a gente não valorizar o que a gente tem de mais bonito, que é o que a gente faz, sabe? Então, quando a gente fala assim, a gente não tem interesse, falta interesse da gente, falta, mas é porque a gente foi ensinado assim, sabe? Que não é importante, é muito mais importante você pensar que você tem que trabalhar para você ter comida dentro de casa. E não que isso não seja importante, é importante pra caralho. Mas a cultura também, que a cultura é isso, é o que diz o que a gente é como indivíduo e como que a gente é como coletivo, como cidadãos do Barreiro, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil, sabe? Quando a gente não tem um pensamento coletivo, é muito mais fácil de separar a gente. É muito mais fácil a gente ficar brigando entre a gente do que a gente reivindicando coisas que são nossas. Josué. É porque, tipo assim, como ela mesmo falou, nós somos produtor de cultura. E... obrigado. Então, nós somos produtor de cultura, mas o que vem? É como uma tribo, cada um tem o seu negócio. E digamos assim, né, que cada um julga o outro, né? Infelizmente somos um país realmente intolerante, não aceitamos outras culturas, e isso infelizmente é do nosso sangue mesmo, brasileiro mesmo. Mas basicamente é isso, nós devemos aprender mais, ter mais interesse,
Basicamente é isso, né? E começa agora, né, velho? Começa agora. Na juventude, né? Vocês aí, se juntar e fazer. É, porque amanhã, vocês que vão estar aqui, ó. Não vai ser a gente. Por favor, tomara, a gente precisa que tenham mais pessoas aqui, porque nós estamos ficando velhos. Eu já somos. Já sabemos. Mas há uma perspectiva que você traz também desse processo da sua fala, talvez seja de pensar isso. Às vezes são várias tribos, vários conceitos, e aí não se mistura, acontece essa intolerância, mas isso é um processo cultural, que é os processos culturais negativos que a gente traz, sabe, dos nossos processos, e que aí é a importância de pessoas estarem dialogando sobre isso, pensando, vocês refletindo, vocês trazendo a sua linguagem, quando ela fala da arte, de usar a arte para usar isso, é da gente enfrentar essas culturas negativas que a gente tem, sabe, desse processo de intolerância, da gente enfrentar hoje o racismo, da gente poder enfrentar o machismo, da gente poder... Manos, vamos começar a falar, principalmente nós homens, começar a falar sobre machismo entre nós, sabe? De respeitar as minas, como elas devem ser respeitadas, da gente poder enfrentar o racismo e que os povos negros tenham o direito de pensar, da gente poder enfrentar a homofobia, trazer isso, para acabar com essa cultura negativa que a gente tem. É disso de eu falar assim, de eu estar falando que a cada 23 minutos um jovem negro morre. Isso é uma cultura negativa do nosso país. Da gente ser o país no mundo que mais mata pessoas trans e lésbicas e gays no mundo, sabe? Olha como é que é isso. É uma cultura de violência que a gente precisa combater. E talvez quando a gente ocupa, a gente se une, a gente começa a conversar, a gente começa a trabalhar isso, a gente muda isso. A gente ser um país que teve uma diminuição na morte de mulheres brancas, mas mulheres negras, aumentou o nível de feminicídio, sabe? Então, da gente poder combater. Então, a arte, ela traz isso pra gente, ocupar espaços públicos traz isso pra gente, a gente tá na escola, traz isso. E aí, quando vocês começam a refletir, vocês começam a participar, pensar, falar sobre isso, a gente começa a combater e a gente transforma-se numa nova cultura, uma cultura de diálogo. E que essas diferenças, elas podem dialogar. Não é que a gente precisa, inclusive todo mundo, ninguém tem que aceitar o que o outro se impõe, sabe? É que essas diferenças, e aí a gente montar um Estado democrático, um lugar democrático, é que essas diferenças se escutem e se entendam. E a partir dessas diferenças, construam um lugar para que aceite todas essas diferenças. Inclusive, a que tiver maioria, ela possa aceitar essas minorias. Porque nem todo mundo tem que ser todo mundo do mesmo tamanho, igual a esse processo. Acho que a cultura traz isso pra gente, né? A gente poder dialogar e perceber diferenças, trazer isso. A arte tem muito isso, mas a nossa cultura a gente tem isso. Inclusive de combater essas culturas negativas que a gente tem hoje e que precisam ser combatidas. Mais alguém quer falar, juventude? Tô gostando desse rolê aí. Como é que você chama? Do Pixel? Você mesmo. É, você mesmo. Tia. Ana. Qual que é seu nome? Ana? Pode falar. O que você quiser. Se você quiser. Inclusive, você fala assim, tô achando essa conversa muito pai, eu queria estar fazendo outra coisa. Eu acho importante na escola para poder acordar a gente, para poder acordar o jovem. Não, tô até vendo, amanhã vai chegar todo mundo na sala. Acho importante esses movimentos na escola para poder acordar o jovem e para poder mostrar pra gente que, bom, a gente quer o futuro. E se a gente tá achando ruim agora, a gente pode começar a trabalhar nisso para ter um futuro melhor. Para poder, a gente, tipo, no futuro, a gente poder olhar um mano ou uma mina e tratar, tipo, nossa, é uma mina, eu tenho que respeitar. Não, é porque ela é gente que nem eu e como eu, ela merece o respeito. Alguém mais? Não, vamos passar. Galera da Fundão aí, ninguém quer falar Interagir nada, também, não. ó. Nós escutamos vocês comentando aí, fazendo as paradas. Ninguém quer falar nada, não. Nossa, aqui, ó. Vocês estão só no suave, então. Que isso? Não tem tempo. Mas que hora vocês vão embora? Meio-dia? Tá na live. 11h30. Você já quer estar com Eu acho que a gente tá faltando 9 minutos, acho que a gente pode começar a fazer as considerações finais. Ô, gente,
com ele. Ô, gente, eu queria fazer uma consideração final, então, sobre isso. Eu acho importante a gente ter esse momento. Acho que a Ana fechou legal que a importância da gente estar aqui, a gente acordar. Não é só vir para a aula, não é só vir aqui, vou lá zoar, vou lá merendar. Não é só isso. Eu acho que a importância de você estar aqui, de ter esse tempo, já é um tempo para... A importância desse tempo aqui, não é eu só ir lá na escola, lá, tá de boa, vou passar de ano, não. Mas a importância já de começar nesse sentido de se organizar. Eu gosto de hip hop, a Nath gosta de hip hop, o Binho gosta de rock. Então falou, velho, vamos fazer uma coisa nós três na escola, sabe? Vamos juntar nós no movimento e vamos fazer uma coisa só. Pra que eu vou segmentar mais do que a vida já segmenta? Com a questão do machismo, do feminicídio, do racismo que o Binho trouxe. Isso está dentro da escola. As meninas sofrem mais por isso, quem é de gênero sofre mais por isso. Então é hora da gente se abraçar mesmo, se juntar, se fortalecer, porque a gente espera que venham tempos difíceis agora. Tempos que a liberdade de expressão pode ser abafada, como veio no período militar da ditadura. Vocês não se lembram, mas devem ter estudado alguma coisa ou outra. Estuda-se muito pouco isso nas escolas. Acho que eles nem querem que a gente saiba que foi uma repressão sem tamanho. Então eu acho que é nesse sentido mesmo de se organizar. Quem gosta das coisas vai se juntando para começar a fazer ações na escola. Não é esperar o professor vir entregar, a escola vir entregar, não. Eu quero fazer um evento aqui na quadra, eu quero fazer uma atividade no final de semana, mas se organizar para isso, sabe? E acho que essa aqui é a reflexão que eu queria deixar para vocês aí. Dá um joinha lá na página do Macunaíma depois. Gente, queria de novo agradecer vocês pela escuta e pela oportunidade de escutar vocês também. Paciência, né? Isso é muito importante pra gente, assim, mais do que a gente falar, eu acho que eu consegui poder ouvir vocês, a juventude, isso pra mim é muito importante mesmo, assim. Quero convidar vocês a estar lá no Centro Cultural, não só no sábado, mas estar lá todo dia. A Larissa vai lá, pede espaço para poder ensaiar. Ficou com vergonha aqui, né? Ficou com vergonha, chega lá e fica lá dançando. Não, mas é isso aí, gente. O Centro Cultural tá lá. O Barreiro é a regional que mais tem centros culturais. Né? Nós temos 4 centros culturais aqui. Se vocês não puderem ir no Urucuia, vai no Vila Santa Rita, vai no Bairro das Indústrias, vai no Ideia. Né? Ocupem o espaço que é de vocês por direito. O CRJ também está lá para vocês. Se vocês não se organizarem, o poder público não vai dar, gente. Não vai dar. Eu falo isso como poder público, olha que trem estranho. Mas é isso aí, né? Vamos nos organizar. E pega um papelzinho aqui, gente. Tem a programação do evento todo. Tá lindo, gente. Tá muito lindo. Obrigada. Obrigado a vocês aí, queria agradecer, pode se organizando. Enquanto vocês vão descendo aí, pode ir, eu vou mandando poesia daqui. Vamos lá. Nós é a arte que ocupa a praça, querendo transformar o mundo. O hip hop é inspiração, estilo Nelson Triunfo, intitulado Vagabundo. Acho que fazer rima é brincadeira, mas nós é a arte da guerra, como provou ser a capoeira. E os laços que nos unem, a conta sanguínea pra canção. A tinta é o sangue, eu sempre faço a doação, que aprendizado na mensagem seja a transfusão. E a adrenalina nessas rimas acelera o coração. Brooklyn, Luanda, Soweto, Bronx, Barreiro, Sarzedo. Somos todos filhos de guetos, espalhados no mundo inteiro. Simbólicos imponentes como os baobás, sagazes e marginais como Sérgio Vaz. Das estradas empoeiradas trago com orgulho pé vermelho. Eu sou preto e filho bastardo da cidade Sarzedo. E levo um sorriso nos lábios e um olhar sincero. Isso inspira o povo como fez o grande Otelo, que nem sempre teve os motivos pra sorrir, mas mostrou pra todo mundo que se é pior desistir. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, serei suave que nem tinha, essencial que nem a Dinadi. Versos pra ferroar as mentes através da audição e provar que é necessário nos unir, manter reflexão. Quantos morreram pra vocês achar que estão libertos, mas a coleira virtual hoje nos afasta dos manifestos.
impostos, tarifas, salário, genocídio periférico. A esse abre linha do tempo, revoltados online é que tão certo. A poesia veio pra mostrar o que a mídia omitiu. Alunos são espancados da pátria educadora Brasil. Nós luta contra o racismo por moradia e igualdade de gênero e tudo mais que o IBGE tentar esconder nesse censo. Então que o pensamento seja nós por nós, é nada sobre nós sem nós, é lutar pelas igualdades quando as diferenças discriminem a voz, mas lutar pelas diferenças quando a falsa democracia ocultar a nossa voz. Bom dia pra vocês, juventude, valeu aí!